Doutor, a diferença de ronco e apneia, isso é muito importante. Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque assim, o último dado que a gente tem, principalmente falando de cidade de São Paulo, que é onde é mais avaliado, mas eu acho que a gente pode fazer isso uma projeção até a nível Brasil. Hoje, cerca de 32,9%, é quase 1/3 da população da cidade de São Paulo tem apneia do sono. E isso é muito sério. E vamos lá, qual a diferença então do ronco e da apneia? O ronco é aquele problema que causa um desconforto social. O ronco você tem a passagem de ar... Que a esposa dorme com o trator. Exatamente, e você tem a passagem de ar por uma região mais estreita. Isso provoca, pela resistência e o turbilhonamento do ar, a movimentação de algumas estruturas mais flácidas e provoca o barulho. Eu costumo falar que, assim, imagina uma flauta. A flauta, se você tampar todos os buraquinhos e não deixar sair ar por nenhum lugar, você não tem barulho. Você só tem barulho quando tem passagem de ar. Então, o ronco, ele é um problema muito mais para as outras pessoas que estão dormindo com você do que para você mesmo. Já a apneia não, porque na hora que você está tendo a apneia, você está em silêncio. Você não está tendo passagem de ar. A apneia, gente, se é que você não sabe, eu tenho certeza que você sabe, mas só lembrando, são intervalos de você para de respirar. Tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você falou que volume de ar passando por um local reduzido, aí faz trepidar as estruturas. Por que esse local é reduzido? A obesidade é um fator? É um fator. Engorda o pescoço por dentro, a garganta? Isso, é um dos fatores, a obesidade pode ser, mas você tem algumas musculaturas da faringe que quando você dorme, algumas se relaxam, mas tem outras que às vezes contraem. E nessas contrações você pode ter um estreitamento. Agora, você pode ter estreitamento de repente por uma amígdala muito grande, você pode ter estreitamento pela região nasal. É importante quando a gente olha nesse modelo aqui, que a passagem de ar, ela começa pelo nariz, passa por aqui, passa nessa região atrás do céu da boca, entre as amígdalas e a base da língua, até chegar na traqueia. Da traqueia até a entrada do ar aqui no nariz, em qualquer uma dessas regiões, você pode ter o estreitamento. Então, a gente costuma dizer que a apneia, ela não é quando é obstrutiva, ela não acontece em um local só. Ela pode ser em vários níveis. E na apneia você tem ou um estreitamento muito grande, com uma passagem de ar muito pequena, ou o estreitamento completo, uma pausa completa e a obstrução completa da passagem de ar. Essa, basicamente, é a diferença entre a apneia e ronco. Agora, isso não pode ter um aspecto neurológico? Eu estou te falando assim, a pessoa está tensa, ela não dorme, está preocupada com um monte de coisa, ela toma um vinho, qualquer coisa, dá aquela relaxada e, por conseguinte, relaxa também a musculatura. Sim. E ela pode ter o ronco. Sim. E da mesma maneira ela pode ter a apneia, até por causa desse relaxamento, ou só o ronco? Pode acontecer os dois. Tanto que eu sempre falo, quando às vezes a esposa entra com o marido na consulta, e ela fala, olha, ele não para de roncar, eu não aguento mais. Mas, falo, mas é todo dia ou é só quando ele bebe? Porque assim, quando a pessoa bebe qualquer bebida alcoólica que relaxa a musculatura, ou então quando a pessoa está muito cansada, que também tem um relaxamento excessivo, é mais propício a você ter esse tipo de evento. Aconteceu um caso interessante esse ano. Eu atendi um paciente que ele, durante a conversa, olha, eu não roncava, e nem tinha problema, mas minha esposa tem falado que ele foi pontual, faz 2 meses que eu tô roncando. E durante a conversa, né, a anamnese que a gente vai tendo e tal, ele falou uma coisa interessante, falou, olha, eu mudei de emprego, e eu estou fazendo um tipo de trabalho agora que eu tenho me esforçado mais fisicamente, e eu chego em casa com dor, e todo dia eu estou tomando relaxante muscular. Eu suspendi o relaxante muscular, resolveu o problema da pessoa. Mas ele conseguiu dormir sem o relaxante? Não, aí teve outras estratégias para ele conseguir. Tá. Você faz cirurgia do ronco? Então, a gente existe hoje na medicina
não uma especialidade, mas uma área dentro da medicina que chama medicina do sono. Tá. Essa medicina do sono ela pode ser exercida tanto por neurologista quanto pneumologista ou por otorrinolaringologista. Ok. Eu não tenho essa especialidade. Eu me declaro como um cirurgião do sono. Tá. Por quê? Porque eu faço cirurgias para aquelas pessoas que têm problemas na parte obstrutiva. Tá, então, respiratória, né? Quando o problema é obstrutivo, tem algum lugar dessa região que eu falei aqui no esquema, que tem obstrução e vale a pena operar, eu estou disponível para fazer esse tipo de intervenção. Entendi. Não, estou te perguntando porque existe um comentário que a cirurgia do ronco, às vezes o próprio cirurgião não aconselha, que fala que pode voltar, né? É que é assim, hoje em dia, como que a gente faz o diagnóstico? Eu vou voltar um pouquinho antes do tratamento, Tá. eu vou voltar uma etapa. O diagnóstico de apneia ou do ronco e tudo mais, ele é feito basicamente com 2 exames. Eu particularmente, eu me utilizo 2 exames para fazer o diagnóstico. Tá. Um que é amplamente difundido, que é a polissonografia, que é aquele exame que a pessoa vai, normalmente num local, colocam vários sensores e é monitorado durante uma noite, e ali você tem o registro de como foi a sua noite, e ali você é capaz de ver quantas pausas respiratórias aquela pessoa tem, como que foi o período e tudo mais. Esse tipo de exame é muito legal, porque ele mostra a gravidade do problema. Ele mostra, olha, você está tendo X pausas por hora, porque esse é o índice que a gente usa até para falar da gravidade. Ah. Então, assim, tem pessoas que têm 95, 98, 112, acho que a maior que eu já vi foi 118 pausas por hora. Por hora. Por hora. Então, isso é uma apneia severa, gravíssima. Então, mas ele me dá a gravidade. Mas se você olhar todo o descritivo desse laudo, ele fala assim, ó, você tem uma apneia obstrutiva, mas ele não me fala onde é essa obstrução. E esse sempre foi o grande pulo do gato, aonde é a obstrução. Há uns anos atrás, um brasileiro, e isso eu acho muito legal salientar, porque aqui no Brasil a gente tem às vezes o péssimo hábito de não valorizar o que é nosso. Isso. Né? E isso é muito legal. Tem um brasileiro que eu tenho o prazer de conviver com ele, que é o Dr. Fábio Rabelo, que no mundo, quando você falava num tipo de exame que chama endoscopia do sono. O que é essa endoscopia do sono? Você passa uma fibrazinha por dentro do nariz com a pessoa dormindo, mas é um sono induzido, você induz com medicamento, e você ficava observando para ver como que era o tipo de obstrução e aonde que fechava em todo esse trajeto que a gente está vendo aqui. O grande questionamento que sempre teve sobre esse tipo de exame era, quem me garante que eu não estou sedando demais o paciente? O que você está vendo durante o exame não é só o efeito da medicação, e não é o que acontece de maneira verdadeira quando a pessoa está dormindo em sono espontâneo na casa dele. E o Dr. Fábio, a tese de doutorado dele foi exatamente em cima disso. O que ele fez? Falou, bom, todo mundo acredita e confia na polissonografia. Ótimo, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a polissonografia metade do tempo sem nada de sedação, e a gente vai ver quantas pausas respiratórias ele teve, e vou fazer a outra metade do tempo com uma sedação controlada que mimetiza, que imita o sono natural. Por quê? Porque você não pode sedar exatamente muito profundo. Para isso você tem alguns parâmetros que são utilizados. Quando ele fez nessas duas situações, ele viu que o número de pausas respiratórias com sedação e sem sedação praticamente era a mesma. O que mudava? Mudava as fases do sono. Porque, lógico, você estava usando um remédio para induzir o sono, então ele nunca ia ser igual o sono natural. Mas o mais importante não tinha variação nesse número de eventos. E isso fez com que esse tipo de exame, que chama endoscopia do sono, ganhasse uma credibilidade mundial. Porque antes, no mundo inteiro, quem inventou isso não foi ele. Tá? Esse exame ele já é feito há muito tempo, começou na Inglaterra, depois tinha um grupo holandês que fazia muito,
Mas sempre quando você estava em congresso e eles iam falar sobre isso, existia esse questionamento. Quem me garante que o que você está vendo não é porque está muito sedado. Com o advento desse exame, você consegue visualizar melhor. E aí, voltando naquela sua primeira pergunta de as pessoas falam que muitos otorrinos até não indicam a cirurgia porque acham que pode voltar. Uhum. Quando a gente começou no nosso grupo a indicar as cirurgias baseado nesse exame, a gente teve a nossa taxa de sucesso melhor. Por quê? Porque quando você vai na literatura e olha as taxas de resultado das cirurgias antigamente que tinha para esse tipo de tratamento do ronco e da apneia, você tinha um índice entre 40% e 50%, que é uma taxa muito baixa de sucesso para uma cirurgia que ela é dolorida. Quando a gente começou a associar isso, esse exame, para indicar melhor a cirurgia ou não, a gente teve uma taxa de sucesso indo para em torno de 86%. Aí você me pergunta, fala, bom, então o que acontece? Vocês estão operando melhor? Vocês fizeram alguma coisa melhor? Não, ao contrário. A gente está indicando melhor a cirurgia. Entendi. E a gente usa esse exame até para contraindicar a cirurgia. A única coisa é que, infelizmente, ainda esse exame não tem cobertura pela maior parte dos planos de saúde. Hoje esse exame ainda é um exame que é feito particular, até porque existe uma resistência grande de uma parte ainda dos otorrinos, principalmente do Brasil, de aceitar que esse exame é legal e que tem a sua utilidade, principalmente em você saber quando opera e quando não. E acho que o principal é isso, é você saber quando não opera. Porque é isso que dava muita falha. Você foi tão explícito, não sei se vocês ouviram os sirenes aqui atrás. Tem gente já vindo o resgate trazendo gente para ser operado aqui no estúdio. Gente, depois vocês procuram o Dr. Vander aí, que a gente vai dar uma fonte.